Minha aventura para correr a prova mais importante de trail run do mundo começou no Brasil, a quase 10.000 quilômetros de distância. Partimos de São Paulo para Genebra, com destino final Chamonix. Chamonix é uma pequena cidade da França localizada aos pés do Mont Blanc. Logo na chegada é possível entender o porquê de sua fama. A cidade é linda, é incrível. De qualquer lugar é possível ver as altas montanhas do Mont Blanc. Durante o UTMB, a cidade respira o evento. Os corredores estão por todos os lados. A emoção toma conta do lugar. É incrível o que se vê em Chamonix. Finalmente chega o dia de fazer a retirada do kit oficial de prova. O local é muito bem organizado, praticamente não tem fila. É necessário marcar o horário que se prefere fazer a retirada antes para não ter confusão. É lá que a gente pega o número oficial de prova, a pulseira e a camiseta. Basta apresentar a documentação onde é feita a conferência. Nesse momento, o frio na barriga começa a tomar conta. Não tem mais volta. Últimos testes. Testando. Boa. É chegada o dia da tão esperada largada do UTMB. Mais de 2.700 pessoas esperando para viver um sonho. É possível ver no rosto de cada corredor o tanto que se sacrificaram e esperaram para viver esse momento.
altura da turma. Olha isso. Olha essa energia. Meu Deus. Olha isso. Olha isso. Isso aí. Então no TMB. Bora, 176 quilômetros. Isso aí. Porra! Aê! Só tudo na rua, esperando a turma passar. Olha lá, primeiro ponto. Logo na primeira subida, fica claro que a prova não vai ser fácil. Uma subida imensa, sem acabar. A chuva e o frio marcam presença. Aqui nada vai ser fácil. A gente está falando do UTMB, a prova mais importante de treino do mundo. Acabamos de passar uma subida monstra, não acabava nunca. Agora descida sem fim. Só esfriar pra caramba, mas tá tudo bem. Torcendo a perna e tentando botar o ritmo. Bora, bora Brasil! Coisa linda. A noite chegou, a escuridão é total. É hora de ligar a lanterna e se preparar para uma das noites mais difíceis da história do UTMB. O frio e a chuva não param. É importante se preparar porque as dificuldades estão só começando. Galera, quantas vezes eu sonhei passando aqui, olha lá! Uhul! Aê! Allez! Merci. Na subida da montanha mais alta da primeira noite, o cenário era de caos. Nevava sem parar, o frio era intenso. Eu estava realizando um sonho. Na descida dessa montanha, a lama tomou conta da trilha. Era praticamente impossível parar de pé. Depois de vários tombos, chegando no ponto de apoio, aproveitei para comer algo, repor as bebidas e me aquecer um pouco. Muitos atletas já apresentavam quadro de hipotermia.
subida da segunda montanha, ainda na primeira noite, o frio era intenso e nevava sem parar. Apesar das mãos estarem congelando, não tinha como não parar para admirar aquela beleza. Sem dúvida nenhuma, foi uma noite mágica no meio do Mont Blanc, com neve caindo sem parar. Mas eu ainda não estava nem na metade da prova, tinham muitos quilômetros pela frente. Finalmente começou a amanhecer na montanha, e que espetáculo que foi! É como se a montanha estivesse premiando aqueles que conseguiram sobreviver a uma noite tão difícil. Apesar do frio, eu estava muito bem fisicamente, mas era só o quilômetro 68, ainda faltavam mais de 100 quilômetros pela frente. Dale. Hora de chegar no maior ponto de apoio da prova e pegar o único drop bag disponível. O lugar estava lotado e acabei perdendo mais tempo do que o previsto, mas consegui me alimentar bem, trocar de roupa e de tênis. A partir desse ponto é como se começasse uma nova prova, só que agora podendo admirar as belezas do Mont Blanc. Que montanha mágica, cada lugar que a gente passou que não dá nem para acreditar.
Esse trajeto já era na Itália. Foi demais, sem dúvida a parte mais bonita da prova. Apesar do desgaste físico natural, a uma altura dessa da prova, eu ainda estava muito bem. Não estava sentindo dores, apenas um pouco de fome, mas fui administrando com a suplementação que eu tinha na mochila. Era a hora de subir a montanha mais alta da prova, Grand Col Ferret, uma subida monstruosa. A subida que a gente pegou. Estava lá nesse riozinho. Meu Deus. Ao passar essa montanha, me despeço da Itália e entro na Suíça. O terceiro país em apenas um dia. Isso tudo correndo. O cansaço começou a bater. Aquela subida gigantesca tinha cobrado seu preço, judiando muito da musculatura. O trecho seguinte não seria de muita dificuldade técnica ou de grande esforço, mas talvez seja justamente isso que me fazia aumentar a preguiça. Era como se não estivesse saindo do lugar. O próximo ponto de apoio iria demorar bem mais do que o esperado. Entramos na segunda noite. O raciocínio começa a ficar mais devagar e logo surge o primeiro erro. Com medo que se repetisse o frio da primeira noite, praticamente todos colocam roupas mais quentes, mas não foi necessário. Esse é um trecho da prova que os atletas não dão muita importância, principalmente por causa da altitude que é menor, segundo grande erro. Apesar de não serem subidas muito longas, são extremamente inclinadas e técnicas, exigem muito cuidado e atenção. Alguns pontos de apoio têm muitas opções de alimentos, macarronadas, arroz, sopa, pães, doces e fruta de todos os tipos, além das diversas opções de bebidas quentes e geladas. Finalmente amanheceu. Sem dúvida nenhuma, para mim, foi a parte mais difícil da prova. O único momento que eu pensei em desistir. Isso já no quilômetro 146. Sono, fome, cansaço, calor, parecia que todos os problemas tinham resolvido aparecer de uma só vez.
então parti para a última subida da prova. Já estava com mais de 40 horas de corrida e eu estava disposto a acabar logo com isso. Última subida. Última da subida. Finish! Boa, peixe! Boa! Boa, Fê! Brasil! Boa, Fê! Bora, Fê! Tá chegando! Vai lá! Bora!